Bom, mas uma pergunta que eu ia te fazer também, Rush, a inflação tá alta agora, pelo menos se a gente for comparar com os últimos anos aqui no Brasil, a gente está quase num patamar de 2 dígitos de inflação novamente. Em 2015 a gente chegou a ter mais de 10% de inflação. Agora, pelos últimos dados, né, fechando o mês de agosto, estamos com 9,68 registrado no IPCA. Se pegar o IGPM, que é um outro índice inflacionário, passa de 30%. Como que o governo ele pode começar a controlar essa inflação? Quais são os instrumentos que ele pode usar para isso? Ele precisa controlar essa emissão monetária, seja pelo próprio déficit fiscal, seja pela expansão do crédito dos bancos. A expansão do crédito ele consegue controlar em parte pela taxa Selic, porque quando o Banco Central aumenta a Selic, isso aumenta o custo do crédito na ponta. Estou simplificando o processo. E aí os bancos vão emprestar menos. Ficou mais caro, as pessoas vão tomar menos emprestado. O problema é que no Brasil a gente tem praticamente metade do sistema financeiro, medido por ativos totais, são bancos estatais. Então significa que um banco estatal, ele não segue muito a lógica do mercado, né? Ele tem um governante, ele tem um incumbente, dizer, olha, ano que vem é 2022, eleições. Quer Taca saber crédito. a Selic? Foda-se. Vai botar agora o preço que eu quero nesse empréstimo, porque eu quero que o crédito flua. E é o que aconteceu ontem. Ontem já teve o anúncio da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, dizendo que vão reduzir a taxa de juros para financiamento imobiliário. E é o que eu já venho falando há bastante tempo, que isso é óbvio que ia acontecer, porque, como eu digo, quem tem banco estatal não precisa de Banco Central, porque ele vai emprestar a taxa que o governo quer, e não a taxa Selic, que é o que o Banco Central busca influenciar. Então, voltando, o Banco Central consegue influenciar a expansão de crédito, mas não completamente, porque a gente tem muito banco estatal na nossa economia. E a outra parte é o governo controlando o seu déficit, né? Acho que essa é a parte principal. E que depois daquela farra por conta da pandemia e toda a questão emergencial, controlou bastante nos últimos meses. Isso tem que ser dito. Você não vai perguntar o que é o déficit, o que é a Selic, ou tradutora? Não, já me acostumei com esses aí, Já, daí eu acabei se eu complicar demais aqui, pode... Não entendi, a Malu pode faz falar. esse papel, né? de fazer Mas as eu tava perguntas pensando, idiotas. se as pessoas não souberem o que é o déficit, por exemplo, no ano passado, a diferença entre o que o governo arrecada. E outro dia eu falei arrecada sim, mas é assim, ó. A gente arrecada pra caramba. Né? Então a diferença entre o governo arrecada e o que ele gasta, né, ficou negativa, e somando os juros da dívida nisso, em praticamente 1 trilhão. Então, aquilo que a gente ia economizar com a reforma da Previdência, que é uma reforma difícil de ser feita, muito trabalhosa, altamente impopular, a gente se estimava economizar 1 trilhão em 10 anos, a gente gastou tudo. Em um ano apenas. Em um ano, por conta da pandemia. E agora, a gente continua triste gastando isso daí, mais do que a vai. gente arrecada, e a estimativa passada pelo Instituto Fiscal Independente, que é um órgão do governo, então talvez até tenha ali, né, é independente, mas está vinculado ao governo, teria talvez um estímulo para falar, olha, não é tão mal assim. Não acredito que seja o caso, mas é sempre bom também ter esse tipo de visão, né? Eles falam que a gente só vai voltar a gastar menos do que a gente arrecada lá para 2027. Ou seja, falamos aqui de taxa de juros e de controlar esse gasto. Então, o gasto ele vai permanecer excessivo durante bastante tempo. E a taxa de juros agora, a Selic, que é essa taxa base da economia, eles estão subindo. Só que ainda está muito baixa, né? E ficou muito baixa no ano passado. Você acha que foi um erro colocar uma Selic em 2% Eu lá em acho que 2020? foi um erro colossal do Banco Central ter mantido a Selic por tanto tempo em 2%. Primeiro, na minha visão, nem deveria ter reduzido tanto, mas reduziu lá em agosto do ano passado. Ainda estávamos no meio daquela incerteza enorme, ninguém sabia o que ia acontecer, se ia acabar a economia, todo mundo pro buraco. Realmente era quase um cenário de talvez depressão. Assim, esse era o medo que as pessoas tinham, e governantes, Banco Central também. Então, até naquele momento, assim, digamos, maio, junho, julho, ok, dá para desculpar. Mas depois que a gente viu o que estava acontecendo, com o câmbio se depreciando muito, e o câmbio é que os economistas chamam uma forma um mecanismo de transmissão da inflação muito rápido, porque o câmbio deprecia, tudo que a gente importa fica mais caro, é automático. Então, o repasse para os preços por conta do câmbio é muito rápido. Os economistas chamam o pass-through, ou seja, eles adoram usar termos em inglês, né? Mas é verdade, então o câmbio depreciou demais e o nosso diferencial de juros, que é a nossa taxa básica menos a taxa básica americana, chegou também no menor patamar de toda a história. E isso fez com que o famoso carrego, o carry trade, que é se endividar lá fora com uma taxa muito barata, e aí traz o dinheiro para o Brasil
compra reais e investe aqui e colhe os juros mais altos. Essa jogada praticamente acabou no ano passado porque não fazia mais sentido. O juro é muito menor, muito mais comprimido e com o risco Brasil todo não compensava, mesmo fazendo o hedge, né, a proteção dessa operação. Então o fluxo de capital também diminuiu. E os economistas, e até acho que mais as pessoas em geral e políticos, acabam muitas vezes demonizando, né, o capital especulativo, o carry trade, agora vão se aproveitar dos nossos juros. Mas é um dinheiro que tem um papel positivo até de estabilizar o câmbio. Só que esse dinheiro sumiu. E o nosso câmbio não apenas depreciou, mas ele ficou muito volátil também. E claro que a depreciação é não apenas pelos juros do Banco Central, mas também pela incerteza, a tensão política, o risco fiscal, né? Esse 1 trilhão de buraco, né? A conta do governo ficou vermelha em 1 trilhão, é um negócio absurdo, impressionante. é.